Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Jovens Bíblicos. Hoje nós faremos uma análise de Mateus 28, versículos do 16 ao 20, tratando do tema Trindade, se a Trindade é bíblica ou não. Nossa programação de vídeos essa semana está assim: hoje este vídeo longo, amanhã nós temos um vídeo curto e na quarta-feira é descanso, não tem vídeo. Nós temos muitas ideias na atualidade a respeito da Trindade. Hoje nós conheceremos um pouco sobre elas. Versículo 16: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Seguiram os 11 discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz. Naquela época existiam muitos mestres da lei. E quando você se tornava um aluno daquele mestre, você passava a ser um discípulo dele, ou seja, um aprendiz dele. Você começava, a partir dos ensinamentos dele, a ter mais conhecimento sobre a lei de Deus. Era assim que funcionava naquele período. E nós vemos aqui no texto que 11 discípulos estavam indo para a Galileia. A Galileia é uma das regiões da Judéia. A Judéia possui várias cidades. Uma delas era a Galileia. E os discípulos estavam em direção à Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Aqui nós estamos no momento da ressurreição de Cristo. Jesus ele encarnou neste mundo. Ele viveu cerca de 30 anos. Tendo uma vida normal. Aos cerca de 30 anos ele dá início ao seu ministério, encerra ele cerca de 33 anos, quando ele morre na cruz do Calvário. Porém, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vai aparecer a muitas pessoas. E é aqui que nós vamos ter este texto, nós vamos ter este relato. Para o monte que Jesus lhes designara. Versículo 17: Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Muitas pessoas, quando viram Jesus, reconheceram ele como Senhor, reconheceram ele como Salvador e adoraram ele. Reconheceram que ele tinha sido ressuscitado, que ele tinha ressuscitado, saído daquela situação de morte, reconheceram ele como Deus. Mas tinha algumas pessoas que ainda estavam duvidando. Mesmo vendo Jesus ressurreto, eles ainda tinham uma grande dificuldade, porque naquela época nem todos acreditavam em ressurreição, que era o caso da seita dos saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento e negavam a ressurreição. Já os fariseus, eles acreditavam na possibilidade de ressurreição, mas apenas no último dia. E algo que também faz parte da crença cristã. Nós acreditamos que no último dia, na volta de Cristo, Cristo irá ressuscitar os mortos, aqueles que morreram em Cristo, crendo nele. Por isso, por haver essa crença de ressurreição apenas no último dia, muita gente ainda duvidava que Jesus realmente pudesse ter saído do sepulcro, tivesse levantado, tivesse realizado aquele prodígio. Mas isso não era algo bom, porque eles estavam vendo na frente deles o Cristo ressurreto. Eles tinham uma evidência muito grande da ressurreição de Cristo. Por isso eles estavam incorrendo em pecado de incredulidade, algo que nós não podemos ter de forma alguma, de maneira alguma. Nós, como cristãos, nós temos que acreditar naquilo que Deus vem trabalhando em nossas vidas, vem mostrando em nossas vidas o seu agir, o seu trabalhar no nosso cotidiano. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eles estavam duvidando, mas Jesus estava dizendo para eles que toda autoridade, tanto no céu como na terra, foi dada a ele. Ou seja, Jesus tem o governo de todas as coisas. Ressuscitar para ele não era nada demais, porque ele tem o poder,
o governo, a administração de todas as coisas, seja na terra ou seja no céu. Ide. Ide é imperativo, é uma ordem. Agora Jesus vai dar uma ordem. Ele está falando a respeito da sua autoridade e agora ele emite uma ordem. E esta ordem ela tem que ser obedecida por todo aquele que é cristão, todo aquele que é um seguidor de Jesus tem que estar em sintonia com esta ordem. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos claramente uma referência à Trindade. O que é a Trindade? É a crença que Deus ele é único em essência, mas trino em personalidade. Há aqueles que acusam que a Trindade ela foi inventada só em séculos posteriores à construção da Bíblia. Foi a Igreja Católica que criou esse conceito, mas isso não é verdade. Nós vemos já o conceito, ele não tinha sido ainda sistematizado, explicado como é sistematizado hoje, como é explicado hoje. Porém, ele já existia nas Escrituras. Nós vemos claramente uma referência aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem algumas pessoas que dizem que este texto ele foi adulterado. Foi interpolação feita posteriormente pela Igreja Católica. Mas isso não é verdade porque nos escritos antigos há a referência desta passagem, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas cópias antigas das Escrituras, dos originais que nós temos. E também os pais da igreja citam esta passagem contendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Igreja Católica ela não tem interesse, nem tinha em adulterar, em interpolar textos bíblicos. Por quê? Porque a Igreja Católica ela não se baseia só na Escritura, mas também na tradição e no magistério da Igreja. Estão em pé de igualdade na visão católica, na teologia católica. Na visão evangélica, a tradição também tem o seu papel, a experiência, a razão também tem o seu papel, porém, estas fontes de doutrina estão abaixo da Escritura. Essas fontes são julgadas pela Escritura. Só a Escritura não significa que a única regra de fé e prática é a Escritura. Não, significa que a Escritura é a principal, que está acima das outras fontes de doutrina. Portanto, a Igreja Católica, como ela também tem outras fontes de doutrina, ela não tinha todo esse interesse em interpolar textos bíblicos. Esse argumento ele não faz sentido. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos também o texto do batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, o que acontece? Está lá ele presente, o Filho. Eis o meu Filho amado que me compraz, a voz do Pai, e a pomba simbolizando o Espírito Santo, que também está presente naquele episódio, naquela cena. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade. Nenhum é maior do que o outro, nenhum se sobrepõe ao outro, porém os três são Deus, os três compartilham da mesma essência. Não é um conceito fácil de nós entendermos, porque nós somos humanos, nós não temos essa triunidade como Deus tem. Só que Deus, ele é diferente de nós, ele não é igual a nós. Então, ele sendo diferente, é por isso que ele detém esta triunidade. Ele pode ser assim porque ele é um ser diferente, um ser muito mais poderoso, muito maior do que nós. A Trindade, ela é uma doutrina bíblica. Existe também o unicismo, que nada mais é do que o modalismo antigo, que diz assim, que Deus, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três manifestações diferentes de um mesmo Deus. É como se fossem três máscaras. Ora Deus se apresenta como Pai, ora Deus se apresenta como Filho e ora Deus se apresenta como Espírito Santo. Mas isso não é verdade. Nós vemos, por exemplo, nos Evangelhos, Jesus orando no monte ao Pai. Se a Trindade não é verdadeira, Jesus ele seria uma pessoa com problemas mentais, porque ele estaria conversando só. Mas, como o Pai existe, ele é uma pessoa,
como Jesus, então Jesus ele está conversando com o Pai quando ele ora no monte. O modalismo ou o unicismo não é verdade. E o modalismo, o unicismo é considerado uma heresia. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Heresia é uma doutrina errada, uma doutrina que avilta princípios fundamentais da fé cristã, doutrinas fundamentais da fé cristã. Se você não acredita nessas doutrinas fundamentais da fé cristã, você não vai ser considerado um cristão à luz da ortodoxia, da tradição cristã. Nós temos ainda o unitarismo. O unitarismo separa Deus e Jesus. Deus, ele é o Pai, que é Deus, e Jesus, nessa visão, seria apenas um profeta, um anjo, uma criatura, a primeira criatura de Deus. Esta é a visão unitarista. E esta visão também não condiz com o ensinamento das Escrituras. Se você abrir o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia ensina claramente a doutrina da Santíssima Trindade e a doutrina da divindade de Jesus Cristo em várias passagens. Vai me faltar tempo aqui para eu trabalhar todas as passagens, mas você tem que ter isso em mente, que Jesus, ele é Deus. Os milagres que ele realizou, a sua ressurreição, confirmam a sua divindade e ele se apresentava como Deus. Tendo dito isso, nós temos que ter esta convicção de que a Trindade é uma doutrina bíblica, está claramente nesta passagem, está claramente no batismo de Jesus, está em outras passagens também nas cartas apostólicas, é um ensinamento puro e cristalino da Bíblia Sagrada. O termo Trindade ele não está na Bíblia, foi criado por Tertuliano. A doutrina ela foi sistematizada e explicada mais profundamente pelos pais da igreja, porém ela já existia no período apostólico, ela já estava nas escrituras. É muito importante que você tenha isso em mente. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, pregar o evangelho não é só anunciar Jesus, nós temos que ensinar a doutrina cristã também. A pessoa que só crê em Jesus, ela está crendo que Jesus é Deus, ela já é algo importante, é algo positivo, mas ainda é um evangelho completo. Ela precisa aprender, por exemplo, a respeito da Trindade, ela precisa aprender mais profundamente sobre a divindade de Cristo, ela precisa aprender o que é Santa Ceia, o que é batismo, ela precisa aprender o que é uma Bíblia, ela precisa saber uma série de doutrinas que são fundamentais para a fé cristã, que são alicerces. Se você não tem uma boa fundamentação, bons alicerces, toda a sua crença pode vir ser prejudicada. Nós temos que ensinar a respeito do ensinamento de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século dos séculos, com a promessa de Cristo que ele estaria conosco, uma promessa dele que ele está nos ajudando, nos orientando nos momentos de dificuldade. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aqui da nossa análise bíblica. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima.